Bom dia a todos, né? E a todas. Então, nós vamos fazer a nossa correção da atividade da página 41 aqui por conta do tempo. Na aula passada houve aquele imprevisto, né? A gente ficou aguardando a resposta de alguns que não deram as respostas lá no grupo e aí acabou nos atrasando. Então, eu preciso dar seguimento aqui no vídeo para poder ganharmos tempo, né? Porque o tempo está muito curto, senão nós não vamos conseguir concluir no prazo previsto para a conclusão do módulo 2. Então, peguem o módulo de vocês na página 41. Então, nós vamos fazer a correção da atividade. É importante que você observe as questões, responda direitinho, mas não somente isso. Compreenda e entenda o que é cada conteúdo. Então, não basta simplesmente responder às atividades, mas entender e compreender o conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode postar aqui no grupo, né, do WhatsApp, que eu vou retirar dúvidas, eu vou nomear a dúvida para ficar mais claro. Então, vamos lá, a partir da página 41 do módulo. Então, nos elementos da narrativa, nós vimos que quais são os elementos da narrativa? Narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. São 5 elementos da narrativa. O tempo aqui. Nesse conto, as expressões de tempo ajudam a marcar a sequência das ações. Então, a gente percebe algumas palavras que elas vão situar no tempo. Elas vão fazer com que o leitor situe-se ali no tempo dentro do texto. Então, identifique as expressões de tempo nas seguintes frases do texto lido e indique o momento da narrativa a que elas se referem. Todos os dias, a menininha estava lá. Parágrafo 1. Então, qual é? Todos os dias. Está onde isso? Na situação inicial. Então, você teria que identificar aqui e dizer, né, como Lua já tinha respondido lá na nossa aula passada, né? Então, todos os dias está na situação inicial. Lembrando que sempre que eu retirar um trecho do texto, eu devo colocar entre aspas. Letra B. Um dia resolvi perguntar se ela não tinha vontade de comê-los. Parágrafo 5. Então, qual é a expressão que indica tempo? Um dia. Preparação do conflito é o desequilíbrio. Então, no parágrafo 5, a gente, como nós estudamos, ali está o que é o conflito. O que é o conflito? É um momento de desequilíbrio. Tudo está tranquilo, tudo está bem, quando de repente acontece um problema que vai desencadear a história. Uma noite, quando eu voltava do cinema, passei pela menina e percebi que ela estava com muito sono, no 6º parágrafo. Uma noite, quando eu voltava do cinema, é o momento de maior tensão, é o clímax. Então, era uma noite quando a autora ela voltava, né, quando a personagem, desculpa, ela voltava do cinema. E ali ela deu de cara com aquela menina. Então, observe que é uma tensão, é um clímax, é um suspense. O que vai acontecer com elas duas? Então, por isso, é classificado aqui como o clímax, certo? Aqui, o espaço. O espaço é para identificarmos, né, aonde acontece a história. Então, do conto lido neste capítulo, é possível determinar o espaço onde a história é narrada. Acontece? Explique. Sim, a informação de que a menina vendia doces na porta de uma lanchonete perto da pracinha. Então, é o espaço aonde se acontece a história. O narrador. Então, nós vimos que existe, né, o narrador personagem, é aquele que faz parte da história, narrado na primeira pessoa, eu, né, ou nós. O narrador observador, aquele que conta uma história que aconteceu com alguém, então, que é narrado, né, na terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. E o narrador intruso, ele entra na história para, né, dar a sua opinião. A história não aconteceu com ele, ele não faz parte da história, mas ele emite ali a sua opinião. Assinale os trechos a seguir que comprovem que a narradora ela é personagem. Então, os 2 últimos pontos. Uma noite, quando eu voltava do cinema, no 6º parágrafo.
e contei o dinheiro que tinha na bolsa. Então, observe que uma noite, quando eu voltava, então observe que ela é uma narradora personagem, ela está dizendo dela, eu voltava. Primeira pessoa do singular. Aqui, contei o dinheiro. Quem contou o dinheiro? Eu contei. Então, é a própria personagem contando, né, a sua história. Então, ao resolver a questão anterior, que palavras você observou para fazer a sua escolha? Então, os verbos, né? E o pronome eu, certo? Então, eu voltava, contei o dinheiro. Personagens. No conto lido, há duas personagens, elas não são chamadas pelo nome. De que modo elas são identificadas? É a menininha e tia. Então, não tem o nome delas, mas a gente sabe que são duas personagens aí. No diálogo entre a menina e a narradora personagem, percebe-se que há um conflito, cada uma delas tem um ponto de vista diferente. A narradora acredita que pagar pelos doces e não os levar é uma forma de ajudar a menina. Qual é o ponto de vista da menina? É o de que quem paga deve levar o que comprou. Para ela, a mulher não a entendia nada de vender doces, nem de trabalho e nem de fazer contas. Então, na visão da menina, né, toda vez que você compra uma coisa, você deve levar. Ela não estava entendendo que a mulher estava querendo doar o dinheiro para ela, ou melhor, né, que ela levasse o dinheiro para os pais e ficasse com o doce. Na visão dela, a moça ela teria que levar. Então, sob o ponto de vista, é comum haver divergência. Um conflito muito comum refere-se à diferença entre parecer e ser. Então, ponto de vista, né, a opinião é uma questão muito individual. Cada um tem o seu ponto de vista, né? E há também na questão do olhar, né? De onde você olha, de onde você observa. Então, um objeto observado de diferentes pontos, ele nunca vai ser enxergado da mesma forma. Né? Se você pega, por exemplo, uma laranja, que de um lado ela é amarela e do outro lado ela está verde, então a pessoa que está do lado que é verde, logo que do lado dele ele vai verificar verde. Já a outra oposta, ela vai ver amarelo. Então, pontos de vista vai, né, depende muito. Há essa divergência aí. Quando também a gente tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Sempre vai haver divergência. Então, Lola, gatos parecem lindos, mas são assustadores. Andorinhas parecem lindas, mas são assustadoras. Joaninha parece lindas, os pulgões falando, mas são assustadoras. Depende do ponto de vista. Então, a este Lola, Andorinha, Folha de São Paulo, 7 de maio de 2011. Reescreva as frases a seguir, completando as lacunas adequadamente. Gatos parecem lindos, entretanto são assustadores, do ponto de vista das andorinhas. As andorinhas parecem lindas, entretanto são assustadoras, do ponto de vista das andorinhas. Joaninhas parecem lindas, entretanto são assustadoras, do ponto de vista dos pulgões. Pense em algo que de determinado ponto de vista parece lindo, mas que de seu ponto de vista é assustador. Complete a estrutura a seguir comparando o seu ponto de vista. Então, de longe parece, entretanto, aí você vai criar, né, o que para você é algo assustador. Língua falada e língua escrita, marcas da oralidade dentro do texto. Então, observe que este texto, ele é um texto narrado, né, onde as falas dos personagens, elas são transcritas do mesmo modo que os personagens falam. E a gente vai ver isso mais à frente na questão do discurso. Então, dentro de um texto narrativo, a gente tem aí algumas marcas da oralidade, né? Aonde o narrador, ele escreve, transcreve, né, a fala do próprio personagem. Então, sabemos que tia, no sentido próprio, indica um grau de parentesco. É nesse sentido que a menina usa a palavra no texto? Então, é nesse mesmo sentido de tia, na questão de era tia dela de fato, irmã do pai dela, ou irmão da mãe dela, né, ou alguém da família. Então, a maneira como a menina se dirige à narradora é uma forma de tratamento usada por crianças e jovens se dirigirem a pessoas adultas. Então, né,
Este é um recurso da língua falada que pode ser utilizado na escrita, dependendo da situação e da interação comunicativa. Releia a frase. Tia, você não entende mesmo, hein? Então, a palavra destacada é bastante empregada na língua falada, sobretudo quando a linguagem usada ela é informal, coloquial. Então, reescrever aqui utilizando o em. Então, esse em, né, ele vai dando uma continuidade à fala. Em, né? Não é mesmo? Assim, verdade? Entendeu? Então, são expressões que a gente fala que vai dando continuidade à conversa, ao diálogo entre as pessoas. Então, não é verdade? Em. Entendeu? Escreva outras palavras ou expressões, como da frase anterior, que sejam usadas na língua falada para dar continuidade a uma conversa. Só 2 minutos aqui para me ver. Isso. Tá tudo certo. Então, daí e sabe. São expressões, né, usadas aí pela gente no dia a dia. Porque a narradora, ela se refere à menina usando sempre o diminutivo garotinha e menininha. Então, o diminutivo, ele pode, né, ser utilizado aí de diversas maneiras na nossa língua, principalmente na língua falada, que pode ter vários sentidos, como o sentido de algo de fato pequeno, como, né, na questão de grandeza, pode ser também a questão de afetividade ou questão também de ironia. No caso do diminutivo usado aqui pela senhora, ele é uma forma afetiva do tratamento e revela, neste caso, comoção e compaixão pela menina que está desprotegida. Então, ela usa, né, no caso de afetividade, como afeto. Releia as frases. Aqui nós temos pracinha, latinhas, lojinha e olhinhos. O tamanho pequeno de algo. Então, quais são as que indicam pracinha, latinhas e lojinha? E a afetividade, carinho, olhinhos. Leia agora uma frase em que a menina usa um adjetivo na forma diminutiva. Ele sempre conta quanto dinheiro tem e tem que dar tudo certinho. Nessa frase, a menina empregou o diminutivo com a intenção de indicar tamanho ou afetividade? Não. O diminutivo ele foi usado para indicar intensidade ou precisão. A menina quis dizer que o padrasto queria tudo muito certo. Então, aí observe que o diminutivo, ele pode, né, expressar também o que é uma intensidade, uma ironia, né, algo irônico, seu bonitinho, né? E também na questão aí de afetividade ou tamanho. Então, essa palavra certinho, ela tem a função de advérbio, né? Que tem aí, que muda o sentido do verbo do adjetivo. Minha querida, vou lhe explicar direitinho. Nesse caso, a narradora personagem usou a palavra direito na forma diminutiva com a mesma intenção da menina a empregar certinho? Sim. A intenção foi indicar intensidade e precisão. Ela diz direitinho, né? De modo certo ali. Agora, nós vamos falar de discurso direto e discurso indireto. Então, observe aqui. Deixa eu só subir um pouquinho. Isso. Então, observe aqui que nós temos 2 frases. A menina me disse que os doces não eram dela. Aí nós temos a outra. A menina me disse, os doces não são meus. Então, observe que nessa frase vermelha que eu coloquei aqui, a menina me disse que os doces não eram dela, é a narradora falando o que a menina disse para ela. Então, o que foi que a menina disse? Os doces não são meus. Só que como é a narradora falando, ela não vai dizer que os doces não são meus. A menina me disse que os doces não eram dela. Então, aqui nós temos um discurso indireto. O discurso indireto é quando o narrador, ele reproduz a fala do personagem nas palavras dele. Então, ele diz aquilo que o outro disse nas palavras dele. Já o discurso direto é quando o narrador dá voz ao personagem. Então, ele transcreve a fala do personagem como se fosse o próprio personagem falando. Como é aqui na Coverde. A menina me disse, os doces não são meus. E aí nós temos a marca
de 2 pontos e do travessão. Então, 2 pontos e travessão é uma característica do discurso direto, entendeu? Vermelho, discurso indireto, e no verde aqui o discurso direto. Então, aqui pegando no box, deixa eu subir um pouquinho. Nós temos discurso direto quando o narrador dá a palavra à personagem e a fala da personagem vem claramente separada na fala do narrador por travessão ou aspas, pode ser utilizado aspas também. Discurso indireto quando o narrador conta o que a personagem diz sem dar a palavra a ela. Então, ele reproduz a fala do personagem, né, com suas próprias palavras. Eu espero que você tenha entendido. Caso você não entenda, coloque sua dúvida no grupo, que nós vamos discutir, debater e fazer com que você compreenda. Agora, você vai fazer as atividades da página 45 até a página 48. E faremos ainda agora, nesta aula de hoje, a correção. Certo? Então, vamos lá, rapidinho. Façam as atividades e logo faremos a correção.